Ô pessoal, bom dia! E aí galera, tudo certo? RS Tunnel Performance na área de novo. Pessoal, ainda na saga aqui do nosso carburadorzinho 2E, tá aqui, ó, vamos botar ele pra cá, certo? Que eu tô fazendo a montagem que nem foi pra vocês, montagem técnica, tem manual, tudo, tá pessoal? Beleza? Mas vamos lá, quero esclarecer algumas coisas aqui sobre acionamento de segundo estágio. O pessoal fala muito, segundo estágio a vácuo não presta, tem que botar acionamento mecânico, isso, aquilo outro. Beleza. Gente, o segundo estágio mecânico, com certeza a abertura da borboleta é mais rápida, porque é instantâneo, né? Você vai acelerar, vai liberar o batente, a mola vai puxar, vai abrir. Só que vamos lá, vamos partir do princípio que o carburador, para funcionar, certo? O carburador é uma peça totalmente mecânica, ele trabalha literalmente com o quê? Efeito Venturi que causa diferencial de pressão. Só isso, simples assim. Esse é o principal, é a maneira principal de funcionamento do carburador. Porque vocês podem ver, o combustível está sempre aqui dentro da cuba. E ele tem que subir para a tampa para entrar para dentro da borboleta e ir em direção ao motor. Como é que ele faz? Não existe bomba. A única bomba que tem aqui é a bombinha do injetor de rápida. Como é que ele faz isso? O ar passando aqui dentro a alta velocidade, quanto maior a velocidade, melhor, gera um diferencial de pressão, certo, gente? Aqui nesses difusores que a gente tem aqui na tampa do primeiro e segundo estágio, certo? Eles passam, o ar que passa dentro desse cara aqui gera um diferencial de pressão, uma pressão negativa devido à velocidade, que através do chiclete principal, do tubo emocionador, tudo que a gente conversou ontem, suga o combustível para dentro do motor. Faz com que o motor sugue essa mistura, porque o motor está sugando o ar, por sua vez, está gerando um efeito Venturi aqui, que está trazendo o combustível da cuba para cá e indo em direção ao motor, certo? Então, com esses princípios básicos, já é notável, tá? Já é notável, é nítido a gente saber que se eu abrir uma área maior, né, de passagem para o mesmo volume de ar, a velocidade com que o ar está passando aqui vai diminuir. Por exemplo, eu estou com o meu motor a 2.000 RPM, fui lá e pisei 100% do acelerador. Se eu abrir só o primeiro estágio, por exemplo, o meu ar vai ter uma velocidade X. Se eu abrir os dois estágios completamente, o meu ar vai ter uma velocidade Y, que vai ser menos do que a metade da velocidade que se eu tivesse só o primeiro, porque o segundo estágio, geralmente, ele é um pouquinho maior do que o primeiro ainda. Então, se no primeiro, por exemplo, chutando um valor, eu tinha uma velocidade de 10 metros por segundo do ar aqui, se eu abrir os dois na mesma condição, os mesmos 2.000 RPM, o que vai acontecer? Eu vou ter com certeza menos de 5 metros por segundo nos dois lados, certo? Mas o que isso tem a ver? O Rodrigo tá ficando doido. Não. Lembra que eu falei para vocês que a depressão gerada aqui dentro desse tubinho é diretamente ligada à velocidade com que o ar passa? Então, se eu diminuo a velocidade, eu não vou conseguir arrastar a mesma quantidade de combustível para cá. Aí vai vir os estudiosos e vão dizer, mas eu estou puxando pelos dois chicletes. Se eu estou puxando pelos dois chicletes, então vai funcionar. Não. Por quê? Porque a força que ele faz aqui para atrair o combustível daqui seria pressão vezes área. Essa é a força. A velocidade gera uma depressão, no caso uma pressão negativa, que vezes a área do meu chiclete me define a vazão. Ponto. Simples assim. Então, se eu diminuo as duas para menos da metade, e eu tenho dois chicletes aqui, se eu tenho menos da metade da velocidade e tenho os mesmos dois chicletes que eu tinha aqui, eu estou sugando menos combustível. Né? É simples de entender, é uma coisa, um raciocínio lógico, tá, gente? Mas aí então eu aumento os dois chicletes, aí funciona. Beleza? Vai aumentar os dois chicletes, vai funcionar? Vai. Por quê? Porque se eu deixar a mesma calibração original aqui, passar o segundo estágio para mecânico, vai dar buraco. A 1.500, 2.000 RPM, quando eu der o acelerador de uma vez só,
o meu carro vai ficar fraco, vai dar falta de combustível, vai achochar, ou eu vou estar subindo um morro. Aí eu comecei a acelerar, pisei firme no acelerador, abri o ar, não veio a quantidade de combustível suficiente, o carro simplesmente, em vez de ele render mais, ele piora. Estão entendendo, gente? Então, o que acontece? Então, aí o que o pessoal faz? Ah, eu vou botar um chiclete maior. Aí bota o chiclete do segundo pro primeiro e um maior no segundo. Aí, não, agora funcionou. Agora sim. Funcionou? Funcionou, beleza, vai funcionar. Só que o teu carro vai gastar mais. Quando você estiver andando na cidade, na boinha, 15, 20% do acelerador, que o efeito Venturi aqui é o mesmo que era antes original, porém o chiclete é maior, lembra o que eu falei? Depressão, força, vezes a área é igual a vazão. Tem a mesma depressão, tem uma área maior, está entrando mais combustível. Então está gastando mais, certo? Então assim, o segundo estágio mecânico, gente, funciona, tudo bem. Eu sei que tem gente que é fanático por ele, tá? Porque se não for mecânico não presta. Não, beleza, tá, gente? Gosto é gosto. Só que assim, quando a gente tá falando em conciliar desempenho e economia, ele não é uma boa saída, porque ele vai te fazer gastar mais. Isso é fato, não tem pra onde correr, beleza? Ou na boa, ou quando eu tiver de pé embaixo, vai estar gastando mais sem necessidade. Aí lá em cima, talvez o teu carro vai estar com um pouco de excesso, né? Em vez de estar com a sonda ideal para gerar massa e potência, vai estar um pouco gordo e vai estar perdendo potência. Aí vai ter um carro igual, com segundo estágio a vácuo, que no momento da aceleração talvez ele vai ficar um pouquinho para trás, mas quando chegar de 4.500, 5.000 RPM para cima, ele simplesmente vai desenvolver mais e vai ter mais velocidade final, às vezes, que a mistura está mais ideal, está mais equalizada. Beleza? Só isso que eu queria passar para vocês. Aí vamos lá. Aí existem três maneiras de acionar o segundo estágio. Existe mecânico, essa pecinha com uma mola, gente, pelo amor de Deus, não vamos entortar esse suporte aqui, botar uma mola pendurada com suporte, gente, isso é ridículo, por favor, né? Isso aqui, se você não quiser passar trabalho em fazer, vende no Mercado Livre, acho que custa R$20, tá? Fica um serviço bem mais bonito, beleza? Então, o segundo estágio mecânico não tem segredo. Você tranca a molinha aqui no acionador, parafusa aqui, acelerou, ele abre, pronto, morreu. Mas eu quero conversar com vocês sobre isso aqui, Muita gente às vezes, tem válvula de segundo estágio maior e tem válvula de segundo estágio menor. Qual que é a diferença? Vamos lá. Aí tem gente que diz, a grande demora mais para acionar, porque ela é maior. Mas vocês lembram que falando aqui sobre o efeito Venturi do carburador, né? Força, como é que a gente define a força? Força é o quê? A área vezes a pressão aplicada, sendo ela positiva ou negativa. Então, se a pessoa tem um pouquinho de noção de física, de mecânica dos fluidos e tudo mais, já vai ser fácil dela notar que aqui essa cápsula é maior que essa, certo? Que, por sua vez, se a força é área vezes pressão, é fácil entender que essa cápsula aqui, ela vai me gerar mais força aqui de atração no êmbolo, com uma pressão ou uma depressão, nesse caso, menor do que essa válvula aqui, certo? E eu tô aqui, com as duas ligadas num T, com essa mangueirinha aqui, eu vou sugar aqui, tá? Para vocês verem essa diferença. Quer ver? Vou tentar botar as duas, uma do ladinho da outra, né? E vamos fazer o teste. Vamos lá, tô sugando, É interessante vocês reparar, eu vou fazer força de pressão negativa até essa cápsula grande chegar no final do curso dela, e vocês vão reparar que essa aqui não chegou nem na metade ainda, pessoal. Vejam só. Então, com isso,
As duas mangueiras são da mesma bitola, tá? E a mangueira mais comprida ainda tá na cápsula maior, tá? Porque eu sei que vai ter gente que vai dizer, ah, o Rodrigo tá mentindo pra nós porque tá na mangueira mais curta. Não, já botei na mangueira mais comprida pra isso. As duas estão ligadas num T e aqui tá a ponta que eu tava sugando aqui, gerando a pressão negativa. Então, eu queria melhorar. Com essa cápsula aqui funciona? Funciona perfeitamente. Beleza. Mas eu queria melhorar. Eu queria que abrisse mais cedo. Sei lá, com essa cápsula aqui eu tô sentindo que o segundo estágio tá abrindo lá de pé embaixo, lá pelos seus 3.000, 3.500 RPM. Só que ele tá finalizando a abertura lá pelos seus 5.000, 5.500 RPM, certo? Como vocês viram, ela é mais lenta. Vocês podem partir para uma cápsula dessa daqui, ó. O que essa cápsula aqui vai fazer? Ela vai, se aquela lá começava a abrir a 3.000 RPM, essa aqui vai começar a abrir uns 2.700, 2.600, claro, depende do tamanho do motor, né, gente? Tô dando valores simbólicos. Só que ela vai finalizar a abertura mais cedo, deixando o segundo estágio completamente aberto mais cedo. Aí vocês vão dizer, mas se abrir mais cedo vai acontecer tudo aquilo que tu falou que acontece quando tu tens o segundo estágio mecânico. Gente, não vai acontecer. Essa aqui, teoricamente, vai diminuir a velocidade do ar? Vai, mas não tão bruscamente quanto um segundo estágio mecânico. Por quê? Pisei no acelerador, gerei vácuo, ele começou a abrir. Se no momento que ele começar a abrir, essa depressão diminuir, ele vai parar de abrir, porque diminuiu a depressão, diminuiu a força, ele vai estabilizar e se decair demais, ele chega ao ponto de voltar um pouquinho e deixar o motor ganhar rotação e depois continuar abrindo. Beleza? Então eu tenho esse controle da mesma maneira que um dia os engenheiros da Volkswagen, da Ford, que for, os engenheiros que projetaram o carburador, imaginaram. Por quê? Não é à toa que o segundo estágio é assim, gente. O segundo estágio é assim justamente por causa disso tudo que eu tinha explicado para vocês. Porque seria muito mais barato para eles colocar simplesmente uma mola ali e fazer o segundo estágio abrir. Tá, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Muitas vezes, antes de fazer uma alteração, a gente tem que se perguntar o porquê das coisas. Beleza, pessoal? Aí vai ter o pessoal que vai dizer, mas o meu motor era 1.8 original, agora eu botei um 4 em 1 dimensionado com escape de 2,5 e botei um comando 288. Aí fica melhor com o estágio mecânico. Não necessariamente. Por quê? Vamos lá. Se você tem a mesma área de passagem aqui na tampa do carburador, você usa o mesmo carburador, você tem a mesma tampa, você tem o mesmo conjunto de borboleta. Se você aumentou a capacidade do seu motor de aspirar ar, o que vai acontecer? Quando você bater no acelerador, né, ou muitas vezes sem pressionar 100%, antes se eu andasse 50% já tinha vácuo suficiente para puxar essa borboleta aqui, embora travada mecanicamente, mas o êmbolo aqui, tá, pessoal, ele se locomove, ó, ela vai indo para dentro com essa parte para fora e quando eu solto ela puxa de uma vez só, beleza? Então, antes tinha, aí quando eu dava o acelerador ela abria, beleza? Se agora o teu motor aspira mais ar, se antes era com 50% de acelerador, agora com 30, 25, 20, depende do quanto que você aumentou a capacidade do seu motor de aspirar, você vai ter uma sucção mais alta aqui, você vai ter a mesma depressão aqui, aplicada nessa cápsula. Então o que vai acontecer? Ela vai ficar lá assim, ó. Ela já vai ficar recolhida, só com a haste para fora, esperando o quê? Esperando quando você der o pé, que mecanicamente, ali, ó, esse batente aqui, ó, liberar o segundo estágio, ele vai fazer o quê? Você vai fazer isso aqui, ó. Ó, ela já estava atraída, soltou, abriu, tá? No mesmo efeito de um segundo estágio mecânico. Só que com a diferença do quê? De você ter a velocidade do fluxo constante, o melhor funcionamento, tá? Isso aqui, gente, ele só não funciona, tá? O segundo estágio a vácuo, ele só não funciona quando você tem o motor turbo alimentado. Porque o motor turbo alimentado, aí nessa situação você não vai ter vácuo, você sempre vai ter pressão em cima do carburador, né? Então muda um pouquinho, muda completamente o conceito. Então você não vai ter vácuo, você não vai ter como abrir essa cápsula. Aí você precisa partir para um segundo estágio mecânico, mas que também
tem seus macetes para o motor turbo alimentado. Tá? E quem tem um motor turbo alimentado não está preocupado com economia, o cara quer que ande. Agora, o cara que tem um carro original, que anda no dia a dia, mas quer dar um upzinho, a cápsula maior é uma excelente opção. Tá? Ah, mas eu botei um comando, tudo. Beleza, mas tu usa o teu carro no dia a dia, tu vai querer economia. Ah, mas aí você vai dizer, o cara que turbinou o carro também pode usar o carro no dia a dia? Pode. Só que aí o cara que turbinou um carro, ele tem que estar ciente que ele vai estar gastando mais combustível. Tá? O motor turbo alimentado não tem para onde correr. O motor turbo alimentado é uma receita completamente diferente do motor aspirado, que aí você não pode em momento algum pensar em economia, porque senão você quebra o motor e quebra fácil, 20 vezes mais fácil que quebrar um motor aspirado. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, espero que a dica tenha servido para vocês aí.